não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se temos então essa ideia, vamos dizer, do mundo ideal que o Kant estava planejando para os próximos séculos, e cuja visão que ele tem é bastante complexa e sutil, não é nem um pouco dogmática, nem esquemática. Ao contrário, ele tem plena ideia da complexidade da coisa, das dificuldades, e ele diz que nem mesmo sabemos se isto é possível, se chegaremos a isto ou não, mas de qualquer modo, isso ele enfatiza, é nossa obrigação lutar para que este novo mundo se realize. Existe uma associação muito íntima entre esta concepção do estado futuro e a concepção antropológica do Kant, a concepção que ele tem da natureza humana, onde ele diz que a grande e na verdade a única diferença que existe entre o ser humano e os animais é a perfectibilidade do ser humano, ou seja, os animais vivem programados por um instinto que não vai mudar, então geração após geração eles vão fazer exatamente as mesmas coisas, ao passo que o homem pode se aperfeiçoar e evoluir conscientemente. Quando você vai ver o que ele entende por evolução consciente, é exatamente a evolução em direção a um estado de coisas final que ele apresenta como, vamos dizer, a ordem legal perfeita, a qual teria de ser, segundo ele mesmo, de escala mundial, porque do mesmo modo que a ordem político-jurídica deve articular as relações entre as pessoas, ela não pode fazer isso se ela não articular também as relações entre os estados. Portanto, é um estado, vamos dizer, um estado mundial definido por uma certa ordem jurídica, né, certo? No qual a religião ocupa um lugar dentro desta ordem, e é um lugar evidentemente subordinado e limitado às exigências do iluminismo. Então é a situação que nós realmente vivemos hoje. Todo este período moderno, quando as pessoas enfocam isso, é quase inevitável, vamos dizer que em 80% dos autores isto acontece, que o indivíduo já parta de uma situação de gratidão ao mundo moderno. De dizer, olha, graças a esses gigantes do Renascimento, nós temos hoje a técnica, temos a democracia, temos a ordem jurídica, temos mais isso, mais aquilo, e esta é a situação que nós vivemos. Então, já partem de uma descrição do estado de coisas que subentende certos valores e subentende uma interpretação da história dos 4 ou 5 últimos séculos. E essa interpretação, como ela é a base de tudo que eles vão dizer em seguida, ela por si mesma não precisa ser discutida. Eu, por exemplo, acabo de ouvir as conferências do Luc Ferry sobre o Kant. O Luc Ferry é um grande especialista em Kant, ele conhece o Kant de trás para diante e é um excelente expositor de algum modo, mas ele de cara ele já entra neste ponto. E a filosofia do Kant ela aparece como a culminação, né, de um processo maravilhoso que nos libertou da ideia grega da ordem cósmica e nos libertou do cristianismo e mais isso e mais aquilo, e graças a isso nós temos este maravilhoso mundo moderno, né, que onde todos os horrores do século XX também façam parte do mundo moderno. É uma coisa que parece, um detalhe que parece desprezível, quer dizer,
O século XX não foi o século da democracia, foi o século do nazismo, do comunismo, da Revolução Chinesa e tudo mais. E aí existe uma confusão, vamos dizer, entre fato e valor. Quer dizer, se você tomar, vamos dizer, o mundo moderno como um conjunto de fatos históricos, tá certo? Então você verá que o predomínio, vamos dizer, das liberdades, da ordem democrática, etc., é muito relativo e ele de fato é minoritário. Nós temos esses benefícios numa área pequeniníssima do planeta, quer dizer, uma parte da Europa Ocidental, uma parte das Américas, tá certo? E no resto você só vê revoluções, ditaduras, guerras, etc., o tempo todo. Mas, se você define o mundo moderno em função do valor que ele representa, então você, naturalmente, todos os fatos que não têm nada a ver com esse valor, ou que o desmentem, são afastados, e você fica com a impressão de que a humanidade vive num outro estágio, né, marcado pela democracia, pela liberdade, pela ciência, etc., a humanidade inteira, e não somente uma parte dela. Então este quadro é puramente ideológico e ele orienta uma grande parcela das interpretações que faz da história filosófica desse período. E é claro que isto, embora pareça bastante razoável para um estudante universitário que acaba de chegar na universidade, que ele mesmo está vivenciando pessoalmente um dos benefícios do mundo moderno, que é a instrução dada à massa popular, então para ele tudo isso parece verossímil. Só que quando você vai examinar a coisa do ponto de vista histórico, mesmo com olhos de historiador, você vê que todos desses pressupostos todos, nenhum foi provado, nenhum foi examinado em profundidade. E evidentemente nós não podemos aceitar isto com a credulidade boboca. Nós temos que examinar para ver se as coisas foram realmente assim. Por exemplo, até hoje eu não vi a mais mínima prova de que o desenvolvimento da tecnologia moderna deva o que quer que seja à filosofia moderna. Eu nunca vi nenhuma prova disso. Digo mais, o desenvolvimento da tecnologia ele é diferente do desenvolvimento da ciência. Ele tem a sua dinâmica própria, tá certo? E, em geral, as invenções tecnológicas se anteciparam às descobertas científicas. Muitas descobertas foram feitas raciocinando sobre inventos que já existiam, tá certo? Então, por outro lado, quando você vê esse desenvolvimento extraordinário da tecnologia, já tinha começado na Idade Média, sobretudo entre os monges. E quando você vai ver a contribuição das ordens monásticas para o desenvolvimento da tecnologia, é uma coisa monstruosa. Tá certo? Inclusive no Brasil, se você estudar, por exemplo, a vida desse padre Landel de Moura, eu acho que ele inventou 80% das coisas que inventaram no Brasil, foi o padre Landel de Moura que inventou. Então, a articulação da história da tecnologia com a história da ciência, com a história da filosofia, está muito mal feita. Mas, se aquilo que nos orienta no estudo que nós estamos fazendo é uma síntese confusa, na qual você vê tudo misturado, quer dizer, você vê assim, aparece a Capela Sistina, René Descartes, o telescópio e as grandes navegações, tudo misturado, então você tem a impressão, vamos dizer, de uma transição mundial que causou tudo e no qual, vamos dizer, as mesmas causas que determinaram o curso das ideias na história da filosofia produziram também os inventos tecnológicos e também a democracia, etc, etc. Também, vamos dizer, também é altamente duvidoso que essa visão popular consagrada da história daquele período corresponda aos fatos, porque cada vez que se pesquisa, se descobre cada vez mais, vamos dizer, os elementos esotéricos e ocultistas que
desencadearam todo este processo. E também, vamos dizer, uma disputa de poder que havia por trás de tudo isso. Nós temos que investigar tudo isso. Hoje em dia o pessoal já faz algumas décadas que os historiadores já estão escavando isso aí. De modo que nós nos perguntamos assim, por que, por exemplo, a biografia de Isaac Newton foi tão escondida durante 3 séculos, né? Quer dizer, o homem que passa a vida escrevendo tratados teológicos e tratados de ocultismo e tratados de alquimia, ele aparece, vamos dizer, como uma espécie de cientista do século XIX, quer dizer, aparece como um cientista materialista, com uma concepção inteiramente moderna, totalmente desligada de qualquer pressuposto religioso, teológico, etc., quando na verdade ele não era nada disso. Por que isso aconteceu? Isso é um fenômeno muitíssimo estranho, né? Quando você vê uma ocultação persistente e repetida de algum fato, então certamente algum interesse houve por trás disso. Não pode ser uma simples coincidência, né? Você vê que praticamente quando o Newton morre, a biografia oficial dele, já recortadinha e bonitinha, ela estava pronta. Eu suponho que houve alguma discussão dentro da Royal Society, que tinha sido fundada por Elias Ashmole mais ou menos na mesma época. Elias Ashmole era ele próprio um maçom e um alquimista, e deve ter havido alguma discussão lá, e chegaram à conclusão que no confronto com a igreja seria melhor colocar contra a igreja não uma crença agnóstica, tá certo? Mas uma versão higienizada da ciência moderna. Então falaram, não vamos mais falar desta parte, vamos nos ater à discussão científica, que isso nos dará mais autoridade. Deve ter havido alguma coisa desse tipo, porque quando uma conduta uniforme se impõe a gerações de pessoas durante algum tempo, é impossível que isso tenha surgido do mero acúmulo de coincidência. Alguém deve ter tomado a decisão e mantido a decisão ao longo do tempo. Quando nós vemos a história das organizações esotéricas que continuaram agindo no mundo e tendo um poder cada vez maior na Europa e nos Estados Unidos, né, ao passo de, por exemplo, você pode praticamente definir os Estados Unidos como uma república maçônica, como eu defini no Jardim das Aflições. Quando você vê tudo isso, aí que surge aquele problema que eu tratei em apostilas antigas, de quem é o sujeito da história, o que é a ação histórica, né? E a base que eu usei para investigar isso é o seguinte: você só pode falar que existe uma ação na história, uma ação histórica, quando esta ação se prolonga para além do prazo da duração do indivíduo. Tudo aquilo que morre com ele não entra na história, né? A ação tem que se propagar. Por exemplo, quando você vê o Império Napoleônico, o Código Civil Napoleônico de certo modo, ele está em vigor até agora. Uma parte da distribuição dos estados que o Napoleão fez continua lá. Então isso tudo tem efeito histórico, porque Napoleão morreu, mas suas ações se prolongam. Do mesmo modo que, por exemplo, as ações de Lenin, elas se prolongam até agora. Você tem aí um movimento comunista que existe ainda depois da morte de Lenin. Então, esse sujeito, ele realmente foi um agente histórico, porque as suas ações o transcendem de algum modo. Então, partindo disso, nós vemos que uma segunda condição para haver a ação histórica é a continuidade dos agentes. Então já não podem ser agentes individuais apenas. É necessário que as ações do indivíduo se articulem com ações de outras que visam a consolidar no tempo, né, a linha de ação adotada por aquele primeiro, de modo que os efeitos continuem se produzindo de maneira mais ou menos uniforme. Isso quer dizer que, quando você lê um título como, por exemplo, História do Brasil ou História dos Estados Unidos, eu digo, o Brasil é um agente histórico? O Brasil como nação? Fala, claro que não. Não é isso? Então, para ser um agente histórico é necessário que haja, vamos dizer, um plano de ação, uma ação coerente durante algum tempo. Um país inteiro não pode ter isso de maneira alguma. Você não vai dizer que 200 milhões de pessoas se reuniram e chegaram à conclusão e falaram, vamos seguir esse curso de ação pelos próximos séculos para alcançar tal qual resultado. Nenhum país fez isso. Então, dentro do país existem
grupos, facções, organizações, etc., que esses sim são agentes históricos e que, na verdade, duram mais do que o país. Se você pensar assim, por exemplo, mencionei a maçonaria. A maçonaria já existia antes de existir os Estados Unidos, e se acabar os Estados Unidos amanhã ou depois, a maçonaria continuará, assim como, por exemplo, a Igreja Católica existia antes de aparecer, né, os impérios católicos da Idade Média, o grande império romano-germânico. Ela existia antes do Sacro Império Romano-Germânico e continua a existir depois dele. Então ela é o agente histórico e não o império. Estão entendendo? Está acompanhando esse raciocínio? Então, esse estudo vamos dizer, da ação humana e das condições da ação humana é uma coisa absolutamente essencial para, né, a história. Isso é o que o Ludwig von Mises chamava praxeologia, quer dizer, o estudo da praxis, o estudo da ação, né? E o próprio Karl Marx, embora ele use muito a palavra praxis, ele só entende a praxis sob o aspecto do movimento revolucionário, e ele não tem uma teoria praxeológica geral, sem a qual a própria interpretação que ele faz da luta de classe tal fica meio capenga. Então, e quando nós estudamos a história com base nessas exigências metodológicas, por assim dizer, então nós vemos que toda a história desse período está muito mal contada, que tem que começar tudo de novo. Nós não sabemos de fato quem fez o quê e por que as coisas aconteceram, e sobretudo não sabemos como as crenças populares que se tornaram dominantes, como elas se tornaram dominantes e quem as impôs. Dá a impressão que foi tudo um processo espontâneo, né? E que as nossas crenças usuais transmitem simplesmente os fatos do século passado, mas isso não é assim de maneira alguma. Por exemplo, o simples fato de que, embora as pessoas estão estudando Kant desde que ele publicou a Crítica da Razão Pura em 1781, e até hoje um estudo como este que eu estou propondo nunca foi feito. Quer dizer, o homem tem um projeto de mundo e em seguida ele desenvolve vários estudos teóricos sobre este ponto, aquele ponto, e dá a impressão assim que o projeto de mundo é um mero acréscimo, um mero apêndice da obra filosófica. Eu digo, mas está na cara que é o contrário, né? Se o sujeito tem um projeto geral para o universo, para a humanidade, e ao lado disso ele trata de certas questões de gnoseologia, de ética, de moral, etc, etc, é claro que estes estudos estão subordinados ao projeto geral e não ao contrário, tá certo? É diferente do caso de um filósofo, né, que tenha passado a sua vida inteira tratando só de questões técnicas de filosofia, e que no fim da vida às vezes dá um palpite sobre a história, como foi o caso de Edmund Husserl. Edmund Husserl, você não encontra um escrito político dele, um escrito sobre a situação histórica, nada, até que ele chega aos 70 anos de idade. Ele faz aquelas conferências sobre a crise das ciências europeias, onde ele esboça uma interpretação do estado de coisas. Então, aí você pode dizer que essa concepção histórico-política, ela é apenas um apêndice, um complemento da obra da vida do cara. Mas o Kant não. Estes ideais políticos dele, ele os formula ainda bastante jovens e permanece fiel a eles até o fim da sua vida, tá certo? E algumas dessas ideias ele aperfeiçoa no fim da vida, dá mais detalhes, mas sem mudar no essencial. Quer dizer, o programa iluminista, a que ele adere nós temos um documento, talvez tenha aderido antes, mas o primeiro documento é aos 30 e poucos anos, que ele adere aos 30 e poucos anos, permanece imutável ao longo de todas as mudanças da sua filosofia. Você vê que no lado técnico-filosófico ele mudou de ideia muitas vezes. Mudou de ideia tantas vezes que às vezes a pessoa não sabe o que o Kant está querendo dizer, porque ele diz sim aqui e não ali, e as interpretações do Kant são um bicho de 7 cabeças. Desde o dia seguinte da publicação da Crítica da Razão Pura, né, ninguém sabia exatamente o que o cara queria dizer, só sabia que aquilo era importante. E daqui a pouco nós vamos voltar a este assunto. E ao longo de todo este período, 200 anos, né, ninguém lembrou de fazer isso, subordinar a filosofia dele ao projeto de mundo que ele tinha, que me parece a coisa óbvia. Então, você vê aqui, só por este fato, você vê que a nossa ignorância dos séculos passados é enorme, enorme. E a ignorância, muitas vezes, vamos dizer, a falta de conhecimento é suprida, por quê? Por símbolos e sínteses confusas que fazem para nós
vamos dizer, às vezes, de um conhecimento. Quer dizer, você tem uma história da carochinha na cabeça, mas aquela história para você é real. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.